Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Madame Jara, sou astróloga, consteladora. Eu ensino terapeutas a encontrarem a missão de vida dos seus clientes através da astrologia ancestral. Essa é a nossa live de esquenta da nossa semana de astrologia ancestral, que vai acontecer nos dias 30 de janeiro, 1º de fevereiro e 3 de fevereiro. Na Semana da Astrologia Ancestral, eu vou ensinar para vocês essa técnica milenar para vocês desvendarem aí a vida do cliente, descobrirem como resolvem os BOs desses clientes, né? Para que vocês possam trazer um outro ponto de vista para a vida deles. Esse evento vai ser online, vai ser gratuito. Vocês se inscrevem na bio, tem o link lá da bio. Todas as informações do evento vão acontecer lá. E até o dia do evento eu estarei fazendo lives para vocês. E nessas lives eu vou trazer temas interessantes que vocês estão me pedindo, que vocês estão perguntando. Hoje a gente vai falar sobre escassez e como é que a gente identifica isso no mapa de missão de vida. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que vocês vão olhar para esse processo no mapa do cliente. Eu vou trazer a maneira como eu leio isso no mapa do cliente, para que vocês consigam perceber. Então, se vocês têm um mapa de alguém aí que vocês estão analisando, já vai batendo o olho, vai anotando, vai percebendo se dá para compreender, se está fazendo sentido e vai me respondendo aqui. Se você não tem o mapa do cliente aí, mas está com o seu mapa, então pega o seu mapa e vai anotando tudo direitinho, vai costurando essa informação, porque pode ser que esse seja um tema que também faça sentido na sua vida, né? É tudo ressonância. Então, normalmente as pessoas vão chegar com aquilo que a gente está vibrando em algum lugar, em algum tempo, em algum espaço da nossa alma, tá bom? Se vocês ainda não me seguem, vamos seguindo aí para poder acompanhar as coisas que eu vou trazer para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas agora na hora da live, coloca aqui na interrogaçãozinha, porque aí fica organizado. Eu sou virginiana, sou meio louca. Então eu preciso de mais ordem, vai colocando na interrogação. E vamos lá, mandem um aviãozinho para quem vocês acham que vai curtir essa live, para quem precisa desvendar aí na vida do povo como é que resolve a escassez, para quem está atraindo pessoas que não estão pagando, né? Isso também é escassez. Então bora lá, bora trabalhar esse processo, certo? Deixa eu beber aqui um golinho de água para a gente poder começar. Então vamos lá, povo. Mapa na mão, seu, do outro. Vamos pensar como é que você vai trazer essa informação para a pessoa, de modo que ela possa fazer um bom uso disso. Você vai olhar de um jeito, a pessoa vai entender de outro, né? Então eu vou tentar aqui trazer essa mágica, identificar no mapa o BO e como é que a gente passa isso para a pessoa. Porque às vezes o BO é um BO muito profundo, e a pessoa não vai querer saber, né? Ela talvez não esteja pronta para saber. Apesar de que quando a gente está pronto, o astrólogo aparece. Vocês sabem disso, né? Na hora que a gente está pronto, o astrólogo aparece ali para encenar na nossa vida. A astrologia que eu trabalho, ela é um pouco diferente. Então vocês já estão aqui acompanhando, e se vocês chegaram agora, depois façam um Madame Jara Flix para vocês entenderem. Esse movimento que a gente está trazendo agora, ele vai trazer luz para a nossa missão de vida. Existem muitos pontos que compõem a nossa missão de vida. E um deles é o nosso merecimento a uma vida plena e a uma vida abundante, né? Então, quando a gente não está vivendo essa plenitude de abundância, de prosperidade, de colheita, nós estamos ainda presos no instinto da sobrevivência. A gente tem uma ideia bastante equivocada de que os nossos ancestrais sobreviviam. Mas se nós tirarmos as camadas da nossa realidade, nós vemos que estamos muito atrás deles no que diz respeito à plenitude. Eles podiam até não ter uma expectativa de vida tão alta como nós temos, mas é provável que eles não tinham o vazio que a gente tem, porque eles não estavam tão distraídos, né? Como é que tudo isso no mapa astral vai compor a nossa prosperidade ou vai explicar
de onde vem a nossa escassez. Então vamos lá, senta que lá vem a história. No mapa astral, o que vai dizer que a gente está cumprindo a nossa missão de vida, e essa missão de vida plena, portanto abundante, saúde, o que vai compor a nossa missão de verdade no mapa é a plenitude de 5 pontos vitais. O primeiro ponto vital é o corpo, tá? A gente falou disso ontem. Se vocês não assistiram a live, depois assistam que vai ser bem legal. O segundo ponto vital é o papel social. É quando o meu corpo está nutrido e eu sei o que eu tenho que fazer no meio onde eu vivo. O terceiro ponto vital é o sol, é a nossa vida espiritual. O quarto ponto vital é a lua, são os BOs que a gente tem que resolver aqui. E o último ponto vital é a fortuna, que é a síntese de tudo isso, é como a gente manifesta tudo isso na prática. Sem essas 5 coisas acontecendo, nós não temos a saúde elementar, a saúde astrológica, que é uma promessa que a gente veio viver aqui. Cada um vai viver isso de um jeito, mas o que vai trazer mais ênfase para a questão escassez versus prosperidade é, com certeza, o nosso meio do céu. O meio do céu é um papel, é uma missão que nós temos na vida que diz respeito a manutenção do que eu vim fazer no meio onde eu vivo. E esse papel, ele é construído na barriga da mãe. Olha que loucura, né? Então, a mãe tá sempre em tudo, né, gente? A culpa é sempre da mãe. Mas aqui a gente não vai culpar mãe nenhuma. Aqui a gente vai trabalhar no sentido de equilibrar isso, de trazer consciência para isso, tá? Então, quando você estava lá no corpo de papai, você era uma força polarizada. Você estava no corpo dele, você foi a última atualização que o teu pai fez antes de você mergulhar ali na barriga da mãe. No momento que você mergulha na barriga da mãe e acontece a fecundação e você começa a se formar isso que você é hoje, nós enxergamos astrologicamente como nosso primeiro ponto de expansão. Então a gente deixa de ser uma coisa, né, um ser celular vindo só de um gene e passa a ser uma coisa complexa unindo 2 genes. Essa união mostra o início da nossa história. Esse início, ele marca a nossa memória celular, tá? Já aqui que isso tem a ver com a nossa missão de vida social e que vai reverberar na escassez. Só mais um pouquinho de paciência, porque você precisa saber dessa história quando você estiver olhando o mapa de alguém. Você não vai chegar lá com uma fórmula 1 mais 1 é igual a 2, né? Isso não resolve nada na vida de ninguém. Se resolvesse, o mundo não tava o caos como tá. Então você precisa saber que existem forças dentro dos corpos que vão nos levando e que algumas a gente não tem domínio. Então você não tem domínio, controle sobre o que aconteceu quando você era um espermatozoide e quando você virou um óvulo fecundado. Então, isso não é controlado por você, mas quando você entende as circunstâncias em que isso ocorreu, você consegue começar a perceber de onde vêm os teus processos de escassez, tá? E por que que você ainda não tá na prosperidade? E por que que as pessoas que chegam pra gente atender não estão nesse lugar, tá bom? Então, à medida que você foi sendo dividido ali, né? Se era uma célula, virou 2, virou 4, blá, 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 virou aquela bolinha ali, depois criou um rabinho, né? Sua mãe descobriu que estava grávida, né? Nem toda mãe descobre que está grávida na hora do sexo. Uma boa parte espera aí 1 mês, 2 meses, precisa atrasar uma menstruação, né? Então, quando a tua mãe descobre que você está grávida, o corpo da tua mãe lê o mundo. Ele está passando por alguma coisa naquele momento, de ordem interna, de ordem externa, e na hora que ele lê o mundo, ele decodifica uma falta. Falta alguma coisa no mundo. Não é a cabeça dela que está pensando falta alguma coisa no mundo. Pode até ser que esteja faltando comida, amor, carinho, companheirismo, lei, seriedade, né? Mas a gente está falando de corpos. Na astrologia ancestral, a gente não trabalha com eu. Na astrologia ancestral, a gente trabalha com o corpo. Então, o corpo da tua mãe, ele lê uma falta no mundo
E essa falta é printada em você, ela é tatuada em você. Cada célula tua é desenvolvida sabendo que tem alguma coisa faltando ali, né? E essa falta esse momento que a mãe se dá conta que está grávida e que nesse instante tem uma configuração sendo desenhada, é o momento em que você tem na alma o teu papel social. Esse papel social está numa roleta, ele só para no lugar exato na hora que você nasce, tá? Essa parte aqui você tem que estar bebendo um vinho, que é para ficar mais fácil de entender. Então, na hora que você nasce, o teu meio do céu está estabelecido e esse meio do céu, que é o teu papel social, é o ponto de comunicação entre você e o meio onde você vive, é o que você veio entregar. Porque sim, meu amor, você veio na vida cumprir um papel. Não adianta a gente achar que eu vou fazer só o que eu quero. Não, você alugou esse corpo aqui e tem que pagar condomínio, tá? Tem que pagar condomínio, tem que limpar aqui o ambiente, não pode fazer muito barulho, sua liberdade é só até a página 30 mesmo. Então, o nosso corpo físico é o nosso bem maior. Mas é com o meu corpo físico que eu vou exercer um papel para o social. Esse papel é o teu meio do céu. No mapa astral, o papel social pode estar na casa 9, pode estar na casa 10, pode estar na casa 11. Na astrologia ancestral, nós sempre vamos considerar os signos inteiros, ou seja, o papel social não é obrigatório estar na casa 10. Então pega aí o mapa, olha no mapa do teu cliente e veja qual é o papel dele. Esse papel que o cliente tem para cumprir, ele foi desenhado lá no útero da mãe. Se eu não cumpro esse papel, se você não cumpre esse papel, se o teu cliente não cumpre esse papel, ele começa a ter a primeira falta base da escassez, que é a falta de pertencimento. Então, sem esse pertencimento no meio onde eu vivo, eu já cortei o primeiro fio que me conecta com essa engrenagem que vai criar em mim o sentido de prosperidade. Esse papel, ele vai ser desenvolvido num cenário. Vocês estão anotando isso, né? Meio do céu igual o meu papel. Meu papel no social. Esse social pode ser a comunidade, pode ser a igreja, pode ser a internet. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um trabalho X, mas um papel social Y, né? Quantas pessoas vocês conhecem que tem um papel social de esposa, de marido, né? As feministas me amam quando eu falo disso. Seu mapa é um mapa de bom casamento. Ah, mas eu não vou servir marido. Você que lute, então. Passa para próxima. Tem um monte de mulher querendo um marido para bancar tudo. Só para ela ser o papel, para o cara ser o papel social dela, né? Mas volta, veneno à parte, a gente volta, tá? Então, o papel social que você tem é o meio do céu. O território que você exerce esse papel social não necessariamente vai ser o meio do céu. Isso é muito importante, anote isso daí, tá? Eu exerço um papel num território. Para algumas pessoas, que são as pessoas que têm o meio do céu na casa 10, você exerce o teu papel social no mesmo território que você está. Certo? Para outras pessoas, isso vai ser diferente. O território é sempre a casa 10. Às vezes, eu tenho um território da casa 10 em touro, mas meu papel social não é touro, é gêmeos. Às vezes eu tenho um território social, o meu território em touro, mas meu papel social é Áries. Eu vou agir diferente ali. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a casa 2. Volta para a barriga da mãe, tá? Você está ali na casa 10, ou na 11, ou na 9, a mãe, estou grávida, né? No momento que ela anuncia que está grávida, você descobre o teu papel no mundo. Isso é inconsciente, isso é celular. Às vezes você não tem nem o cérebro desenvolvido ainda, e isso já está desenvolvido em você, certo? Aí vamos andando. No ascendente é o lugar que você nasceu. Ascendente significa
O signo que ascende no horizonte naquela data e hora. Ou seja, na hora que você está nascendo, tem um signo nascendo junto com você também lá no leste. Isso é o teu ascendente. O ascendente é o teu corpo. Eu quero que vocês prestem atenção na casa 2. O signo da casa 2, ele tem o mesmo elemento do signo da casa 10. O mesmo. E ele tem o mesmo elemento do signo da casa 6. Esse triângulo é o triângulo que vai determinar no teu mapa o motivo da tua vida estar em processo de escassez. É através desses elementos aí, né, desses signos, seja eles de terra, seja eles de água, seja eles de fogo, seja eles de ar, tô nem conseguindo conjugar mais, gente, né? São esses signos que vão falar o porquê que a tua vida está em escassez, o porquê que a vida do teu cliente está em escassez. Pega o teu mapa, pega o mapa da pessoa que você está analisando e olha qual é o elemento que está aí. Por que, Jara? De onde você tirou essa história? Porque funciona assim. Eu estava sendo gerada na casa 9, na casa 10, na casa 11, na casa 12. Eu nasci na casa 1 e eu estou sendo amamentada na casa 2. E a casa 6 mostra a rotina que eu vivia enquanto bebê nessa fase de aleitamento. Essa rotina que eu vivia enquanto bebê, ela vai trazer para mim uma história que pode ser de escassez, uma história que pode ser de doença, uma história que pode ser de violência, uma história que pode ser de morte, uma história que pode ser de fome, uma história que pode ser de muito remédio, uma história que pode ser de abandono. Essas histórias são as histórias das pessoas reais, tá? O mapa astral, ele mostra uma engrenagem, uma mecânica. Quando eu analiso a casa 2 e a casa 6, eu tanto encontro o motivo da escassez, quanto eu também encontro a solução da escassez. E a solução da escassez está lá em cima, na casa 10, junto com o lugar onde está o meio do céu. Vocês estão anotando isso daí, gente? Vocês estão silenciosos hoje? Vocês estão me assistindo mesmo ou vocês foram para outro plano? Como é que é? Hoje a live é para desencarnados? Bora tacar coração aqui, manda uma mensagem, fala, não estou entendendo nada, estou entendendo tudo, não consigo entender o mapa da minha amiga, não consigo entender o mapa do meu cliente, não consigo entender meu mapa. Bora interagir aqui enquanto eu bebo uma aguinha. Tá todo mundo aí? Me falem aqui comigo. Isso é muito importante, porque essa mecânica, ninguém fala dela. Todo mundo fala que para você sair da escassez, você tem que ir lá fazer uma constelação, não sei o que, não sei o que. Sim, tem que. Mas não é só isso. Tem detalhes ali que se você mexer, né, você consegue chegar num outro lugar, tá bom? Por que que o que eu vivi na minha infância e o que eu vivi na barriga da minha mãe são memórias que vão me gerar escassez ou prosperidade? Se você não tiver acordado, ela não vai gerar prosperidade. Nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade em cortar o cordão umbilical com a mãe. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Toda vez que a gente vai dar um passo diferente na nossa vida, a gente volta pro útero da mãe. Um exemplo disso é o bebê. Quem aqui tem bebezinho pequeno, já teve aquela fase do bebê, do salto de desenvolvimento, salto de crescimento, pico de crescimento, não tem? Que o bebê começa a nascer o dente, o que ele faz? Ele vai passar o dia todo mamando no colo da mãe. O bebê começa a andar e aí ele fica agoniado, o que ele faz? Ele volta pro colo da mãe. Esse movimento acontece com a gente... Ai, meu Deus do céu, manifestou um trem ali na minha mesa. Um vidro de perfume caiu, desculpa.
Esse movimento acontece com a gente o tempo todo. Toda descoberta nova que a gente faz, todo passo novo que a gente vai dar, toda ação diferente, todo movimento de expansão, de prosperidade, de novo emprego, de terminar casamento, de começar casamento, de conseguir sócio, de ganhar dinheiro, de perder todo o movimento que a gente faz, o nosso corpo tem o mesmo movimento involuntário de voltar pro peito de mamãe, tá? Por quê? Porque isso é do ser humano. Enquanto a gente não tiver acordado desse movimento, consciente desse movimento, a gente não corta o cordão energético, sistêmico, quântico e etc. E nós voltamos sempre para essa idade infantil. E se na idade infantil a tua experiência foi uma experiência dramática, você volta pro trauma e drama com força, assim, gostoso, entendeu? Bastante informação, escrevendo tudo. Ai, que bom, Pri, tô aqui prestando atenção para entender, estamos aqui, anotando com o coração. Muito bem, mas anotem com as canetas também, viu? Então, às vezes, vocês têm uns clientes ali com a casa 2 regido por Saturno. O que teve no aleitamento daquele cliente? Às vezes não teve leite, né? Então, o cliente está prestes a dar um salto. Quando ele volta ali no plano de alma dele para buscar a teta de mamãe, não tem teta de mamãe. Aí o que acontece na hora do salto? Ele cai. Tá? Às vezes você tem um cliente ali com Marte. Casa 2 com Marte. Tinha muita violência, muita treta. Então, quando o cliente está prestes a dar um salto, aí Marte vai lá e mete um putetê. Um louco começa a acontecer na vida da pessoa e cadê? Cadê a fluência? Não tem influência. Nossa, Jara, mas isso é injusto. Não, gente, atrás de toda treta tem uma potência. Atrás de todo drama tem uma potência, que a gente só foi ensinado a ver o lado ruim. E quando nós estamos muito apegados ao ego, ao eu, às dores, e não à forma de funcionar, porque a astrologia, ela obedece às leis herméticas, não são as leis de Newton, apesar que algumas até coincidem, né? Mas ela obedece ali às leis herméticas. E as leis herméticas, uma das leis diz que tudo na Terra é polarizado. Tudo na Terra é duplo. Né? Então, onde tem coisa ruim, tem boa. Eu só preciso treinar o meu olhar. Mas é óbvio que nós, enquanto estamos nas crises, quando a pessoa chega para você, te manda uma mensagem de madrugada surtada, pirando, né? Porque o dinheiro que ela ia receber do advogado, não sei o quê, o caixa forte explodiu, matou a pessoa e o dinheiro não chegou. Tem gente que consegue matar o povo para manter na escassez, viu? Acontecem umas coisas assim bizarras. Então, quando a pessoa te liga nessa condição, ela não tem condição de entender essa história aqui. Quem tem que entender essa história é você. Né? Você tem que entender essa história. Você tem que entender que toda vez que nós, seres humanos, vamos dar um salto e não estamos conscientes da nossa maturidade, da nossa autonomia, né? A gente ainda não se sustenta, a gente vai voltar para a teta da mãe. E isso é sutil. Quando é que a gente para de repetir esse erro? Quando nós já estamos acostumados a saltar, viramos coletores saltadores, né? Quando a gente está tão acostumado a espiralar que isso fica rápido, não fica mais travado, não tá mais no slow motion. Eu não sou aquela criança que o tempo demora para passar, eu já sou um adulto. O negócio passa ligeiro, né? Então eu não sinto mais. Eu não sinto mais isso. E claro que depois que eu corto o cordão com a minha mãe, é justamente o momento em que eu deixo de estar no slow motion. Então, só que tem uma regra aí, tem uma sequência, né? Primeiro, eu tenho que estar em plena potência do meu corpo, meu ascendente. Jara, mas aqui não é sobre escassez? Gente, mas tudo acontece na Terra encarnado, porque enquanto você estiver encarnado, você tem corpo. Enquanto você tiver um corpo, você não tem condição de fazer as coisas sem considerá-lo, inclusive para sair da escassez para a prosperidade, né? Então, a partir do momento que eu deixo o meu corpo em plena potência, que o meu corpo está forte, eu tenho total percepção de qual é o meu papel social. Se eu estou em dúvida, eu pego o mapa e olho ali, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam conduzir a pessoa é o seguinte: fortaleça o corpo. Depois, invistam no papel social, no território prometido.
O território é a casa 10. O papel é o meio do céu. É o exercício do nosso papel social nesta vida que nos tira do lugar de sobrevivente para um lugar de vida. Porque enquanto eu estiver agindo como um sobrevivente, tecnicamente o meu corpo entende que eu tô naquele looping infinito da barriga de mamãe, que eu tinha que lutar por sobrevivência, não é? Quando eu tô na guerra dos espermatozoides ali na corrida maluca, eu tô lutando pelo quê? Para ganhar, para sobreviver. Aí eu entro, né? E aí quando eu entro, mas eu entrei, não, eu preciso nidar, filha. Esse negócio tem que grudar na parede do útero ali. É luta por sobrevivência. Então, enquanto eu não exerço o meu papel social no território onde eu estou, papel social igual a meio do céu. Território igual a casa 10. Enquanto eu não faço isso, eu tô na barriga da mãe e no colo da mãe, forever. Forever. Ora, eu tô vivendo os dilemas que a minha mãe viveu durante a minha gestação. Quantos de vocês não assistem as pessoas chegando com as narrativas? Porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é aquilo outro. E a pessoa faz a mesma coisa. A mesma coisa. Minha mãe é assim, minha mãe é assada, é hostilidade, não sei o quê. E o ambiente que a pessoa vive é o mesmo ambiente que corresponde à mãe. Então ela tá ainda no útero da mãe. Ela tá no loop infinito, do útero pro peito, do útero pro peito. Entenderam? Isso faz com que a gente fique no modo de escassez. Na astrologia, vai considerar karma? Vai. Às vezes os representantes ali da casa 2, que é a casa do dinheiro, que vai te dar nutrição. Lembra que o peito te dá o sustento para você crescer? Então, depois você vai ser sua teta. Não é o governo que vai ser sua teta, né? Não é a espiritualidade que vai ser sua teta, que não, a igreja não paga imposto, né? Não, é você vai ser sua própria teta, né? O canal aqui vai ter que ser estabelecido. Então, a casa 2, que no início foi leite de peito ou não, vai ser depois teu dinheiro. Entre essas duas coisas tem um universo, mas esse universo a gente vai falar outro dia, tá? Hoje a gente vai falar de dinheiro e leite de peito aqui. Esse dinheiro, quem tem que produzir é você. Só que se esse planeta que tá aqui, tá na casa dos mortos, esse dinheiro vai pro ralo. Se tá na casa 12, então, é como se você carregasse na sua alma uma dívida, né? Com os teus ancestrais, porque os teus ancestrais fuderam com o povo e agora você tem que pagar em forma de dinheiro. Não tem aquela galera que ganha, mas o dinheiro não rende? Então, BO na casa 10, casa 2, casa 6, tá? Já na constelação, isso tem a ver com o pai. Aqui às vezes também tem a ver com o pai. Tudo depende do representante, o personagem da questão. A gente está falando dos lugares. Esses lugares têm donos. Onde esses donos estiverem, são os BOs que vão trazer as informações, entendeu? Então, gente, é uma coisa muito interessante, porque aqui a gente não vai entrar em âmbito de merecimento, a gente não vai entrar em maldição de família, a gente não vai entrar em coitadismo, a gente não vai entrar em nada humano nesse sentido do ego, né? Não vai entrar em vítima, não vai entrar em nada disso. Aqui a gente tem uma mecânica que funciona para que a gente alcance o que a gente quer. E a gente tem uma mecânica que está rodando no automático e que pode estar tirando de mim aquilo que eu quero. E ela só fica no automático quando eu não governo a minha própria vida. Por isso que é tão importante vocês terem o governo da vida de vocês. E aí, governar a própria vida, ter o governo da vida de vocês, o nosso próprio pessoa, ela tem a casa 10 em Escorpião, ela veio aí que o vídeo pausou aqui pra mim de novo. Me fala aí se pra vocês está rodando, gente. Meu Deus do céu, essa internet hoje ela quer me acabar. Mas vamos continuar, né? Então, a nossa aceitação do que nós somos é um grande padrão de escassez, né? Ontem a gente falou que um dos grandes padrões de relacionamento é a não aceitação do outro que a gente precisa ter. Hoje, a gente está dizendo aqui nessa live, eu tô falando para vocês isso,
que um dos grandes padrões de escassez é a não aceitação do meu papel no território que eu preciso exercê-lo, né? Então, às vezes, o meu território é escorpião. Eu não quero ser venenosa, eu não quero mandar, eu não quero ser peçonhenta, eu não quero ter malícia, eu não quero lidar com treta, eu não quero lidar com BO, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer... Eu só queria ser uma abelhinha e pousar na tua flor, né? Não vai rolar, gente. Vocês não vão sair do padrão de escassez, o cliente de vocês não vão sair do padrão de escassez. Por quê? Porque eu preciso aceitar o território. Eu herdei isso, eu preciso honrar isso. Eu devo isso ao planeta, inclusive. Então, primeiro a gente aceita o território. Bora lá, como é que resolve esse BO, Jara? Como é que eu falo para a pessoa, né? Ascendente Aquário, meio do céu Escorpião, Marte Escorpião, de que essa pessoa precisa gostar da treta. Anota aí o script para vocês. Isso serve para todos os signos, tá? Eu não vou falar aqui só de Escorpião, porque tem signos que são mais dramáticos. E grandes padrões de escassez estão relacionados a grandes signos dramáticos. Porque a gente não quer mexer com isso. A gente queria estar na Disney, né? A gente acha que a gente é filho da Disney, mas a gente é filho da Terra. Tem gente que é filha da puta, mas nós somos filhos do planeta também, tá? Então, aceitando o nosso território é o passo 1. Aceito o cenário do signo da casa 10. Primeira parte. É aqui que eu vou girar. Vocês vão mudar de casa, vocês vão mudar de emprego, vocês vão mudar de país, vocês vão mudar de estado de espírito. A casa 10 é a mesma. É a mesma energia. Né? Se for casa de terra, vai ter que construir. Se for casa de fogo, vai ter que tretar. Se for casa de água, vai ter que curar. Se for casa de ar, vai ter que planejar. Tá? Primeira coisa é entender o território. Segundo passo, o seu papel, que é o meio do céu. O papel do cabinha lá, que não quer fazer o que veio para fazer. O meio do céu é como você, essa pessoa aí que está dentro desse corpo, que está me vendo na tela. A pessoa que está dentro do corpo da cliente que chega para você. O meio do céu é como você veio servir ao mundo. Meio do céu de terra você veio construir. Meio do céu de fogo, você veio para queimar o juízo das pessoas, você veio para dar uma tretada aí. Meio do céu de água, veio para curar, veio para liberar, veio para limpar. Tá? Meio do céu de ar, veio para coordenar, veio para planejar, veio para estabelecer contratos ali. Essa é a primeira coisa. Jara, tô cumprindo meu papel social, minha cliente tá cumprindo o papel social dela, ela é a melhor naquilo. Vai ver que tipo de leite de peito ela mamou. Ela mamou pobreza, ela mamou abandono, ela mamou orfandade, ela mamou violência. O que ela mamou? Tá? Normalmente, nós recebemos o alimento que a gente precisa ter. Então, se a gente recebe alimento de falta, alimento de dor, é porque nós precisamos forjar essa força em nós. Mas a gente queria ser herdeiro, a gente queria ser filho do rei, a gente queria ser príncipe, princesa. É a falta de aceitação do que está posto que gera escassez, né? Mas o corpo só consegue aceitar o que está posto quando o corpo está forte. Por isso que o ascendente vem primeiro. Fortalece o corpo, lida com o próximo, que é o meio do céu. O meio do céu, ele não vem sozinho, ele vem no bonde dele. O corpo não veio no bonde dele ontem? Casa 1, casa 5, casa 9, né? O bonde do corpão. Então, o bonde do papel social é trabalho, dinheiro, rotina. Né? Porque na nossa sociedade, o modo de lutar por sobrevivência é trabalhando. Nós somos uma sociedade de escravizados. Não importa a cor, não importa credo, não importa nada. Todo mundo aqui é escravizado. Você trabalhou mais de uma vez no ano, você é escravizado, viu? Desculpa te trazer essa informação, mas é informação astrológica também. Entenderam? Então, assim, olha o que essa pessoa mamou. E junto com o que essa pessoa mamou, com essa nutrição pós-parto, sem julgamento, né? Ai, coitada. Não, ali tá a força dela também. Existe um hábito atrelado a isso, casa 6. Quando você decodifica um hábito atrelado a uma ingestão, você tem condição de mudar isso.
Óbvio que vai ter cliente que se você não for o constelador dele, você vai ter que mandar para uma constelação porque demanda demais, é periculosidade, é BO. Esses clientes normalmente são os de água. Os clientes que têm água na casa 10, casa 2, casa 6, a gente manda para a constelação primeiro, porque eles são tretosos, tá? E o que a gente faz com a água? A gente cura. Se você não é o elemento da cura, aí você manda para alguém curar, depois você traz de volta. Já fecha umas parcerias, né? Parceria de quem tá lendo o mapa com quem trabalha com cura. Você mesmo pode ser a pessoa que vai curar, ó. A gente vai fazer um pacote, porque seu caso aqui precisa de, né? Precisa curar primeiro. As pessoas com água nesse circuito, elas têm muita ferida na alma, que elas julgam como delas e elas se alimentam dessa ferida e é um poço de rancor e o negócio vai ficando doido e não ganha dinheiro mesmo, porque esse dinheiro vai tudo para pagar remédio, terapia, internação, aí não tem dinheiro que vinga, tá? As pessoas com terra nesse lugar, se a família foi pobre, fudeu, porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Então, é um povo que você tem que benzer com a fumaça na cara, com vela acesa do lado, com um círculo de fogo no chão para jogar dentro, porque a memória celular reverbera a memória da linhagem até de Eva. De Eva para cá, o rastreador dessa pessoa lê todos os BOs e fica naquele circuito, né? Uterino ali de pobreza, escassez, não sei o que. Então, o pessoal de terra aqui também é complicado. Mas, se eles alimentam o fogo do corpo deles, né, eles começam a ser mais ousados. E aí eles dão a enfrentada. Mas mesmo assim, o calo apertou, volta pra barriga da mãe. Ai, que pobreza, que miséria, que depressão. Aí volta pro peito, não tem peito, não tem leite, que merda. E aí fica, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Uma vez eu conheci uma cliente riquíssima, dona de rede de supermercado. Tava prestes a viver uma transição e botou na cabeça que ia passar fome. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, mulher, bora raciocinar. Tu não vai passar fome. Tu tem uma rede de mercado. O máximo que pode acontecer é tu quebrar e comer a comida do mercado. Agora, fome, tu não vai passar. Entendeu? Então, assim, a coisa é tão entranhada, ela é tão visceral, que a pessoa bota ali na cara dela que ferrou, que fudeu mesmo e que não vai rolar. Tá? Então tem esse dilema aí. As pessoas com esse circuito no ar, no elemento ar, são as pessoas que não acreditam em nada, né? A escassez delas vem porque não vai dar certo, a vida é uma merda, né? Tudo crença. Aqui é crença, tá? Elemento ar, paradigma, crença, padrão. A mãe deve ser bastante pessimista, né? O lar ali deve ter sido um lar de muitas traições, então eu não posso confiar no outro, portanto eu não posso confiar em nada, portanto eu não posso confiar na vida, né? Então essas dinâmicas relacionais, negociar é sinônimo de mentir, cobrar é sinônimo de enganar, né? Então assim, o elemento ar entra numa paranoia infinita quando tá aqui. Aí eu não posso exercer meu papel social porque eu vou estar sendo soberbo, vou estar sendo pilantra. É uma crise sem fim. Então essa pessoa tem que estar com o corpo muito sustentado em si mesmo, para que esse corpo consiga falar, opa, tô mamando na teta errada, agora a teta sou eu vou mamar em minha própria teta, entendeu? É essa consciência que o cliente precisa ter. Tem muitos clientes que quando a vida está melhorando, ela começa a dar errado primeiro por causa disso que eu estou explicando. Então é importante despertar neles essa consciência de que o script está sendo cumprido, o script está rolando, então não precisa se preocupar, vai dar certo, só que para poder dar certo, vai rolar um putetê, pelo menos nas 2 primeiras rodadas ali, depois pega a velocidade e já era, engatou a quinta, foi. Se a estrada for boa, foi, né? Se a estrada for ruim, você tem que voltar para a primeira. Escolham estradas boas, por favor, tá? Ó, minha mãe teve câncer de mama quando eu nasci e não me amamentou, meio do céu em terra. Acho que vai acabar sempre, só consigo trabalhar sem fim para não ter escassez. Olha aí, amiga, então é cortar esse BO aí, né? É doutrinar o teu corpo na inteligência de que, corpo, aquela teta tava dodói, a minha não tá. Aqui é só abundância, meu amor, é só... Usa uns decote para poder significar, né? Para dar aquela significada, fala assim, ó, meu amor, aqui tem. Com todo respeito, óbvio, tô brincando. Mas assim, a gente às vezes precisa dar um signal na nossa cabeça.
E os meus clientes recebem isso com muita alegria e com muita leveza, né? Porque a minha fala é louca, meu ascendente é Sagitário. O cliente de vocês vai receber de acordo com a fala de vocês. Então, prestem atenção nessa mecânica, tá? Fogo. O povo de fogo aqui são tão dramáticos quanto os de água, né? Porque os de água, a gente manda pro terapeuta, a gente vira o terapeuta deles ali, porque é muita demanda. O povo de fogo é muito ódio, muita raiva. Eles ou foram maltratados demais, ou a mãe era uma demônia, apanharam, foram humilhados, né? A mãe deve ter tentado tirar, ou então trabalhou demais, ou então arrumou briga na rua. Eu tive uma cliente que a mãe resgatou, a mãe estava tão louca, grávida da minha cliente, que o pai dela foi sequestrado, uma família rica aqui, e ela pegou o revólver e foi atrás do sequestrador e falou, você vai soltar essa porra agora. E o cara ficou tão impressionado com a mulher com a barrigona, com a pistola na mão. E aí a cliente tem, obviamente, né, esse triângulo de fogo aí com força na vida dela. E então, assim, são cenários de impulso, de ímpetos, de coisas estranhas. Aí essas pessoas têm essa mesma força em si e elas negam. Não, eu não sou assim. Não sou assim. Eu só tenho amor. Ai, gente, pra cima de mim. Você tem fogo na casa do peito. Você mamou chamas. Você mamou pimenta mexicana. E você tá dizendo pra mim que você não tem raiva? Ai, pelo amor, né? Aí o povo vai, quebra as baixas barreiras, quebra o preconceito e a coisa flui. Então, o fogo precisa botar essa... É na base da força do ódio que o fogo produz, né? É pra ganhar, então eu vou ganhar essa porra. E assim, olhar para esses lugares é muito importante. E trazer isso pra pessoa, às vezes, gente, né? É tudo que ela precisa. Às vezes o que essa pessoa precisa é saber que ela pode meter o louco, né? E aí eu vou pegar um pouquinho mais no fogo, porque o fogo ele é muito interessante. Essa cliente, outra cliente já, né? Teve uma cliente que ela me procurou e ela tinha desejos específicos, né? Ela tinha um interesse muito forte de ter uma vida social e para isso ela tinha que ter carisma, né? Uma coisa envolvente para poder escalar o plano dela. E eu falei para ela que estava pronto ali. Tava pronto, mas ela precisava passar por esse fogo, porque o fogo é o carisma, né? O fogo é esse encanto que você olha e fala, nossa, eu me conectei com aquela pessoa, ela tem isso, mas ela não estava acessando isso porque ela era extremamente gratiluz, fake news, obviamente, né? Gratiluz fake. E enquanto ela não acessou a raiva dela, o ódio dela, isso não rolou. E ela negou esse ódio o atendimento inteiro. E o atendimento terminou. Minutos depois ela me mandou uma mensagem e ela falou, agora eu tô entendendo o que você falou, porque eu precisava de um evento material para eu acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, meu consultório acabou de pegar fogo. A minha funcionária acabou de me contar que meu consultório pegou fogo ao ponto de ter que usar extintor. Então assim, parece contos da carochinha, mas se minha cliente assistir esse vídeo, ela vai lembrar, e se ela se sentir à vontade para falar, ela vai poder falar. Não tô trazendo nomes, né? Mas é isso. Às vezes a gente tem tanta coisa entalada dentro do nosso peito que eventos externos manifestam, tá? Então, escassez na astrologia vai perpassar por questões da infância? Vai, gente. Obviamente que vai. Mas é muito mais mecânico do que emocional. E quanto mais nós adotamos para o nosso corpo uma postura funcional, mais nós temos liberdade de viver as nossas emoções com saúde, né? O quanto essa mulher que estava cheia de raiva não podia estar fazendo uma terapia em Paris, ao invés de estar aqui, né? Deve ser muito mais gostoso você passar por um tratamento num lugar paradisíaco do que na pobreza e na miséria. Imagino que é assim, né? Então a gente precisa ter olhar com isso e brincar e levar na leveza, né? A Si contou aqui da questão do câncer e do medo dela e da quantidade de planeta em Capricórnio que faz o quê? Ela se excede no trabalhar ao invés de ser a cabra
sacana, sacaninha, né? Que a cabra é esperta. Quem convive com cabra, com bode, sabe que é bem diferente do carneiro. O carneiro, ele é entregue. A cabra, ela é malandra. Ela não vai gastar energia. Ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. Então, o quanto que a gente procura o mais difícil, não porque nós gostamos do difícil, mas porque a gente está sintonizado com uma memória celular que aconteceu na barriga da nossa mãe, que foi perpetuada no início da nossa infância, que virou uma engrenagem quando a gente era bebê, que a gente não tinha condição nenhuma de modular isso, mas que agora a gente tem. Então, a gente não precisa continuar em processos e padrões totalmente destrutivos. A gente pode mudar isso, mas o primeiro padrão é a não aceitação da realidade. Ninguém quer de bom grado, poucas pessoas, não, tem gente que quer. Eu atendo umas pessoas que elas querem, elas gostam de ser trevosa, elas gostam ali de ter um meio do céu com 5 planetas em escorpião, elas amam mandar, elas são maliciosas, elas fazem o bem também, elas não têm problema nenhum em ser julgado. O povo que tem Capricórnio também gosta de ostentar, não tem problema nenhum com ostentação, não tem problema... Não, tem gente que tem uma visão bacana. Mas a grande maioria... E essas pessoas prosperam, vocês já repararam? Que todo mundo que prospera, a gente tem julgamento. Ah, mas também fulano, nossa, fulano... Olha bem a diferença, né? Então, a prosperidade tem mais a ver com eu tomar a minha vida nas minhas mãos, sabendo que ali pode dar X como pode dar Y, eu vou investir no que eu quiser, ou pelo menos driblar o que eu não quiser, né? E é isso que o cliente precisa saber. Às vezes o cliente tá implorando para alguém falar, seja um filho da puta. E você vai lá e fala, seja um filho da puta. O cliente fala, tararão, né? É sobre isso. Às vezes aquela mulher tá trabalhando em 3 empregos, mas tudo que ela quer ouvir é que o papel social dela é ser sustentada pelo marido. Do nada ela arruma um marido. E aí? Era assim que acontecia, né? Na egrégora, essa semana, a gente estava conversando sobre casamento à indiana, que lá na Índia ainda faz assim. Certos são eles, a gente tá aqui, ó, só se fudendo, e eles estão lá, de boa. Tem muita coisa para aprender. Vamos lá. O que vai determinar o papel social? O elemento das 3 casas ou o signo da casa em que o meio do céu está? O signo do meio do céu é o teu papel, tá? O signo do meio do céu é a maneira... Lembra que um signo ele tem um modo de ser, um modo de se comportar? Então, o signo do meio do céu é a maneira como você lida no território prometido. A tua terra prometida é a casa 10. Pode ser que seja o mesmo signo? Massa. Pode ser, fica mais fácil para compreender. O meio do céu é o teu modo. O território onde você vai botar esse modo é a casa 10. É ali que você corta o cordão umbilical com a mãe. É quando você reconhece que o cenário é esse, tá posto, não muda. Mas o teu papel é você quem escolhe. Existe uma infinita gama de possibilidades em cada signo, em cada elemento, em cada planeta. Gente, a gente vai ter até dificuldade de escolher, né? Não tem determinismo aqui não, tem muita oferta. Vamos lá, próxima pergunta. E quando o sentimento de escassez existe, mas a escassez não? Por quê? Porque a gente está dentro do útero da mãe ainda. Quando eu tô dentro de um cenário próspero, que nem o exemplo da mulher do mercado aqui, que ela era dona de mercado e ela estava prestes a mudar a vida sentimental, viu? Nem era a vida comercial. A vida comercial dela flui. Ela estava saindo de uma relação tóxica, prestes a entrar em outra, que estava prometendo muito, né? E o que acontece? Vamos voltar para o processo da criança. Pico de crescimento, salto de desenvolvimento. Lembra quando os bebês eram pequenos? Que hoje a gente tem até uma tabelinha dos picos, quando o bebê tá loucão é porque tá desenvolvendo uma coisa nova? Então, a gente continua assim. Então, cada coisa nova que a gente vai desenvolver, a gente volta para aquele colinho, né? Nosso corpo ainda não recebeu o nosso comando. Ei, você é dono dessa porra aqui. Mamãe tá livre de você. Deixa sua mãe em paz, desgraça. A gente ainda não deu esse comando, né? Então a gente quer voltar. Ora, a gente volta pro seio, ora a gente volta pro útero.
Quando é, Jara, que a gente volta pro seio? Quando é que a gente volta pro útero? A gente volta pro útero normalmente envolvendo trabalho. Por quê? Porque o útero é a casa 10, né? E a gente volta pro seio normalmente envolvendo autoestima, normalmente envolvendo prioridades, normalmente envolvendo alianças, né? Então, às vezes, o útero foi maravilhoso, e aí quando eu vou mudar de trabalho flui, mas o peito foi uma bosta, e aí quando se trata da minha autoestima, foi caga. Às vezes é o oposto. A gestação foi terrível, foi uma merda, e aí eu não consigo me dar bem no trabalho e tal, mas minha autoestima é boa, apesar que eu acho que isso é bem difícil, né? Se eu não consigo me dar bem é porque eu tô meio defasada ali na autoestima. Mas é tudo calculado. Gente, tudo é relativo. Aí precisa pegar o mapa da pessoa, entender o mapa da pessoa, entender se esse mapa está sendo costurado simbolicamente com a história da pessoa. Não adianta a pessoa me contar A e o mapa tá mostrando B. Não adianta a pessoa me contar Marte e a história tá me mostrando Vênus. Já e se isso acontecer? Provavelmente ela tá usando o corpo de outra coisa, né? Então, às vezes a gente não quer viver o papel social, a gente quer viver o sol, né? E aí o sol não é papel social, o sol é sol, ele tem outra função. Então, às vezes ela tá contando sol, ou ela tá contando Vênus, ou ela tá contando Lua, porque ela tá tão desconectada dela mesma que ela nem sabe o que ela veio fazer aqui, ó. Ela tá solta na bagaceira, entendeu? Então é isso, gente. Fez sentido aí pra vocês? Consegui me fazer entender? Né? Se vocês pegarem o mapa de uma pessoa agora e olhar ali qual é o elemento, vocês já conseguem saber o tipo de drama que aquela pessoa tem, o tipo de negação que aquela pessoa tem, o tipo de processo que ela precisa tomar consciência para desenvolver. Né? Não é difícil de bater o olho e ver. Óbvio que uma interpretação mais elaborada, vocês têm que treinar. Por isso que é bom vocês assistirem com o mapa na mão, que vocês vão riscando, né? E fazendo vários negócios. Deixa eu ver se tem algum mapa aqui. Tipo assim, ó. Quando eu vou atender uma pessoa, eu deixo o negócio bem assim, sabe, ó. E aí eu vou riscando, eu vou colocando, eu vou fazendo, né? Então, assistir a aula com esse tipo de análise é interessante. Já eu não tenho nenhum cliente nesse momento ainda. Pega o mapa da tua irmã, pega o mapa do teu pai, sabe? Pega o mapa da tua filha, pega o mapa do teu marido. Olha e fala assim, nossa, faz todo sentido, essa pessoa tem esse drama mesmo. Né? E olha lá na casa 2, que tipo de planeta tá ali. Jara, como é que eu sei quem rege cada casa? Anota aí que eu vou falar rapidinho. Áries e Escorpião é regido por Marte. Treta. Libra e Touro é regido por Vênus. Excesso de fofura, né? Fofo. Gêmeos e Virgem é regido por Mercúrio. Muita mentira, muita escassez, né? Virgem, escassez. Então, os BO, tá? Lua é regido... Câncer é regido pela Lua. Então, Câncer tá ali, tem muito emocional envolvido, muita memória lá da carochinha, né? Leão é o Sol. Aí confunde, ganhar dinheiro com missão espiritual fica aquele putetê. Não sabe exatamente como separar as cores. Aí vem os demônios, tudo fica impedindo de ganhar dinheiro, né? Júpiter é Sagitário e Peixes. Júpiter tem promessa de grandeza. A pessoa tem Peixes ou Sagitário na 2, não tá com essa grandeza toda, aí a moleza é dela. Tem que descobrir que moleza é essa aí para poder resolver. Aí você vai descobrir como. Olha onde é que tá Júpiter. Onde tá Júpiter, ele tá contando uma história ali de como foi esse peito, né? Devia ter muito leite, mas também devia ter muito BO, muito problema. Às vezes a mãe usava drogas, a mãe bebia. Ai, gente, é tanta coisa que acontece. Vocês vão ficar impressionados quando vocês começarem a treinar, tá? E Aquário ou Capricórnio ali é Saturnão falando que teve uma falta, um abandono, uma morte, né? Foi criado pela avó. A avó não tinha leite no peito mais. Então tem um monte de coisa assim que vai acontecendo e a pessoa vai conseguindo ter um norte. Agora, o trabalho do terapeuta é legitimar essa pessoa a ter a vida que ela tem e a fruir e usufruir dessa vida, né? Fruir com a vida e usufruir dessa vida. Porque o nosso maior problema é a negação. O nosso maior problema é a negação. A gente nega quem a gente é, a gente nega a nossa força, a gente nega a nossa potência, a gente nega o território incrível
que a gente vive só porque ele tá disfarçado de ninho de cobra, né? E a gente nega o nosso papel, só porque ele é um tanto quanto, às vezes, equivocado. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa live e manda o vídeo para aquela pessoa lá que você acha que tá nessa vibe, para a pessoa se orientar, voltar para a Terra. Me segue aqui e entra no link da bio para se inscrever para a Jornada da Astrologia Ancestral. Vai ser dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Faz esse movimento aí, se você não fizer, a moleza é sua. Não sou mais responsável, tá bom? Beijo pra vocês, povo. Mais uma vez, obrigada e boa noite. Fiquem com Deus.